Olá, queridos amigos, voltando aqui para a nossa aula de aspectos práticos em processo judicial e administrativo previdenciário. Eu espero que você já tenha tomado um gole d'água, porque eu tomei, aproveitei e fui ali na cantina, comi um pão de queijo, né, porque é uma hora dessa da fome, né, gente? Depois de tantas aulas, depois de tanta informação importante, a gente fica, além de ávido por conhecimento, também ávido por um lanchinho, né, gente? Então a gente vai agora para o nosso bloco, onde a gente vai tratar de um tema que eu já anunciei, que é um tanto espinhoso, mas que pode ajudar você a superar algumas barreiras do processo previdenciário e pode lhe ensinar alguns segredos do sucesso de como ganhar dinheiro com essas informações que serão aprendidas agora. Vou pedir ao amigo Guilherme para liberar a contagem de lá também de novo do relógio, tá bom, Guilherme? Vamos lá. E aí a gente vai tratar do limite temporal na concessão de benefícios. E quando eu falo limite temporal, eu estou falando de dois institutos do direito material, que são prescrição e decadência, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Será que haveria um prazo de validade para utilizar um indeferimento para ajuizar uma ação previdenciária? Será que há um tempo máximo? Imagina aí, seu cliente procurou o INSS em 2010. E aí ele continuou trabalhando, porque se ele não trabalhasse ia passar fome, não teve outro jeito, e aí ele continuou trabalhando. No entanto, ele lhe procura e diz, doutor, olha, em 2010 eu fui lá no INPS, né, como às vezes é a linguagem do povo mais simples, eu fui lá no INPS, e aí o rapaz lá disse que tinha um problema no seu Diniz, sei nem o que é seu Diniz. É o CNIS, gente, é porque às vezes eles confundem um pouco, né? O pessoal confunde. E aí ele disse que não podia conceder o benefício, não. Aí eu continuei trabalhando. Aí ele chega para você com uma cartinha de 7 anos, de 2010. Será que você pode utilizar essa carta de indeferimento para ajuizar uma ação? Ou será que restaria, na verdade, prescrito o seu direito de postular o benefício, né? Então vamos analisar primeiro do limite temporal o conceito de prescrição em matéria de benefícios, para saber se um indeferimento de mais de 5 anos pode ou não ser utilizado para ajuizar uma ação, ok? Vamos dar uma olhada aqui no que reza o parágrafo único do artigo 103 da Lei de Benefícios, Lei 8.213. Parágrafo único. Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes na forma do Código Civil. Quero chamar a atenção de vocês para esse trecho aqui. O que é a ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social. E outro ponto que vai ser interessante para a gente é que a gente vai ver também que nesse trecho aqui, ele faz uma menção ao Código Civil, quando diz que não corre a prescrição para os menores incapazes. Mas vamos fazer que nem o Jack Stripador, vamos por partes. Vamos analisar primeiro essa parte aí que eu já grifei. Prescreve em 5 anos as ações para haver quaisquer prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social. Gente, pergunto-lhes eu, a prescrição atinge todo o benefício? Como assim, professor? Está dizendo que atinge a parcela, a prestação? Então atinge o benefício, porque o benefício é o dinheiro que você recebe. Será, gente, que o benefício é apenas a prestação? Será que o benefício é apenas a parcela que se recebe? O benefício estaria reduzido a um valor pecuniário que é pago a mim mês a mês? Vamos pensar sobre isso juntos, tá bom? Vamos pensar sobre isso juntos e vamos analisar também juntos. Será que, então, se prescreve em 5 anos a ação para ver as parcelas e as diferenças devidas pela Previdência Social, será que restaria prescrito o direito de postular o benefício após 5 anos? E eu quero que vocês olhem para essa tabelinha que eu fiz aqui, em que a gente vai estudar, analisar juntos, tá bom? O
que é essa tabelinha aqui? Eu fiz uma simulação de uma mulher que em fevereiro de 2010, ela tinha 60 anos de idade e 180 meses de carência. Será que ela tinha direito a se aposentar? Sim. Aqui em fevereiro de 2010, ela tinha direito à aposentadoria. Agora, em março, um mês depois, ela tem 60 anos e um mês de idade e 181 meses de carência. Será que ela pode se aposentar no mês seguinte? Sim, ela pode se aposentar no mês seguinte. Já em abril, ela tem 60 anos e 2 meses de idade e 182 meses de carência. Ela pode se aposentar? Pode. Observe, gente, que na timeline previdenciária dela, a cada mês que passa, ela faz reforçar o implemento dos requisitos dela. Então, mês a mês, ela continua adquirindo o direito à manutenção do benefício. E aí vamos extrapolar de fevereiro de 2010 até fevereiro de 2015. Por acaso, gente, 5 anos depois, 5 anos e um mês depois, em fevereiro de 2015, ela agora tem 65 anos de idade e 241 meses de carência. Será que aqui ela tem direito à aposentadoria? Sim, também tem direito à aposentadoria. E eu quero chamar-lhes a atenção para entender justamente isso. Entender que, quando o segurado implementa os requisitos para um direito, a partir de que os meses vão passando, ele continua implementando os requisitos para o direito. Mesmo que ultrapasse 5 anos, ele continua com o direito adquirido ao benefício. E aí a pergunta, estaria prescrito a possibilidade de ajuizar a demanda? Não, porque por mais que passem mais de 5 anos, com mais de 5 anos ele continua implementando os requisitos para aquele benefício. Tá bom? E agora a segunda pergunta que eu fiz a vocês anteriormente. Será que o benefício ele se confunde com a parcela? Será que o benefício é a própria parcela? Será que ele se reduz, ele se resume? Ele é apenas a parcela? E aí eu quero que vocês dêem uma olhada aí no que está no slide. Vamos chamar isso aqui de teoria nuclear do benefício, tá bom? A minha esposa, ela fica brincando, dizendo que eu estou me achando muito, dizendo que eu também vou conseguir criar essa tese aí, mas vamos brincar juntos aqui de teoria nuclear do benefício. Imagine que o benefício ele é um núcleo. E esse núcleo, como núcleo solar, ele irradia direitos. Que direitos ele irradia, professor? Olha só, olha o que prevê o artigo 15, inciso 1 da Lei 8.213. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, inciso 1, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Então, perceba, gente, que ter direito ao benefício me traz um direito reflexo, que é o direito da manutenção da qualidade de segurado. Então, eu já estou vendo aí que, além do direito à prestação, à parcela, eu também tenho outro direito irradiante e adjacente, reflexo do direito ao benefício, que é o direito também da manutenção da qualidade de segurado. Tá bom? Então, eu já sei que o direito ao benefício não é só exclusivamente o direito à parcela, ele não se confunde com o direito à parcela. Vamos ver aqui também o que prevê o artigo 55, inciso 2 da Lei 8.213. O CAPT fala que contará como tempo de serviço. Aí o inciso 2, o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, conta como tempo de serviço. E aí é outro direito reflexo, adjacente, irradiante do núcleo do benefício. E aí eu já sei que também existe esse direito reflexo do benefício, que é a contagem como tempo de serviço. Vamos ler o que reza o artigo 118 da Lei 8.213. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Também é um direito que é refletido do benefício. Olha, são
irradiados do benefícios vários direitos. A gente analisou 4. Mas o que eu quero dizer com isso é o que o direito à parcela é só um direito irradiado do benefício. E a parcela não se confunde com o próprio benefício. E aí eu tenho que a prescrição, prevista no parágrafo único do artigo 103, ela atinge tão somente a parcela e não o benefício como um todo. Professor, se a prescrição atinge só a parcela, então o que de efeito nocivo do tempo deveria atingir o benefício? Esse é um estudo que a gente vai fazer já em seguida. Mas, se ao passo que eu tenho a implementação dos requisitos a todo mês, desde quando eu implementei pela primeira vez os requisitos, e se eu tenho que a parcela é só um dos direitos do benefício e não se confunde com o próprio benefício, então, sobre o que vai incidir a prescrição? A resposta está na súmula 85 do STJ, que a gente passa a ver agora. O que reza a súmula 85 do STJ? Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio da propositura da ação. Tranquilo, gente? Beleza. Então não atinge o próprio direito, atinge só as parcelas. Mas eu também quero chamar a atenção para essa redação inicial da súmula. Quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Por quê, gente? Pode voltar aqui para a tela para a gente conversar agora. Essa dicção da súmula, ela é utilizada muitas vezes pela representação do judicial do INSS para dizer o seguinte: olha, doutor, a súmula 85 do STJ é válida, mas ela é válida de tal forma que esse segurado que está postulando aí o benefício em juízo, ele teve o direito negado pela administração. E aí, a súmula diz que só se aplica a prescrição das parcelas para quando não tiver sido negado o próprio direito. E no caso dele foi negado o próprio direito. Só que essa interpretação ela é rasa, ela é incipiente. Por quê? Porque se a administração nega um direito, mas o judiciário reconhece que aquela negativa foi errada, o judiciário reforma a negativa. E aí, portanto, o cidadão não teve negado o próprio direito, porque o judiciário reconheceu. Foi um erro da administração pública em não reconhecer o direito, mas o judiciário tendo reconhecido aquela decisão reformada, então o próprio direito não foi negado, mas sim reconhecido. Então, só se aplica a prescrição sobre as parcelas do que ultrapassem o prazo quinquenal. Ok? Tranquilo? Vamos lá. E olha só o entendimento da TNU, da Turma Nacional de Uniformização, sobre essa prescrição. Durante muito tempo, acreditou-se que haveria uma prescrição do fundo de direito no caso de cartas de indeferimento que tivessem mais de 5 anos. E a TNU vem dizendo que não. Olha só. Deve ser prestigiado o entendimento da TNU, segundo o qual, sendo os benefícios previdenciários de prestação continuada, o que a gente falou, a cada mês vai aumentando o implemento dos requisitos, não se aplica a prescrição do fundo de direito. Não é o próprio direito ao benefício que prescreve, é apenas as parcelas. Nessas razões, conheço o incidente e dou-lhe provimento para anular o acórdão e a sentença, determinando os autos à vara de origem, onde o pleito do interessado deverá ser examinado, tendo-se em vista a desconsideração da prescrição nos termos ora fixados. Tranquilo? Para a TNU, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas. Olha o que diz o STJ no RESP 1471798. Previdenciário, benefício negado pelo INSS, prescrição do fundo de direito, inexistência precedentes. O direito à concessão de benefício do regime geral da Previdência Social ou benefício assistencial da LOAS pode ser exercido a qualquer tempo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito. Não há prescrição quando negado na via administrativa. Por quê?
Porque se a via administrativa negou, mas o judiciário reconheceu, então aquela negativa foi desconstituída, portanto não foi negado o próprio direito do detentor. Ok? Tranquilo? No entanto, gente, o STJ, ele às vezes padece, como já falava o saudoso ministro Mauro Gomes, da síndrome do banana boat. O que é essa síndrome do banana boat? É quando o cliente chega para você e diz assim, olha doutor, o meu caso é o seguinte, eu fui lá e tal, e aí você, estudioso, aluno do Damásio, aluno do professor Tiago, diz assim, não se preocupe, esse seu caso, a jurisprudência já está pacífica de que você tem direito. Mas doutor, e se o juiz negar? Se o juiz negar, não tem problema, a gente recorre ao tribunal e o tribunal reforma a decisão do juiz. Mas doutor, e se o tribunal negar? Não tem problema, a gente recorre ao STJ e o STJ, você não sabe às vezes. Por exemplo, ano passado, o STJ julgou, em 5 de abril, a exclusão do fator previdenciário na aposentadoria de professor. E em 14 de setembro julgou de novo, inclusive com o mesmo relator. Mas em abril ele disse que era para excluir o fator previdenciário do professor, e já em setembro, menos de 6 meses depois, o mesmo relator disse que era para manter o fator previdenciário do professor. Então, são posições que a gente chama, que o ministro Mauro Gomes chamava de síndrome do banana boat, porque é feito para derrubar você. Aqueles barquinhos que você vai andando, que você paga para ser derrubado. É como se fosse alguns entendimentos do STJ. E aí o STJ oscilou na sua jurisprudência para entender que no caso de restabelecimento de benefício, a inércia do segurado deve ser punido com o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Olha só o que diz o STJ. No presente caso, ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de 5 anos da data do ato de concessão, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão. Inteligência do artigo 1º do Decreto 20.910. Aí só que o STJ ainda deu uma moralzinha para o cidadão, disse assim, olha, todavia o segurado poderá requerer outro benefício de auxílio-doença, pois não há prescrição do fundo de direito relativa à obtenção de benefício previdenciário. É como se ele fizesse uma distinção. Ele diz que para concessão não tem prescrição, para rever o indeferimento não tem prescrição. Agora, se cessou o benefício, aí teria uma prescrição. Mas a gente vai ver que a TNU continua pensando diferente e de um modo mais positivo para o segurado do que o STJ e continua entendendo que mesmo para fins de restabelecimento não tem prescrição no fundo de direito, ou seja, não tem decadência. Tá bom? Vamos lá ver. Entendimento da TNU. Procede o inconformismo do recorrente, tendo-se em vista que a decisão recorrida efetivamente encontra óbice na súmula 85 do STJ, assim como nos acordos paradigmas apresentados. Deve ser prestigiado o entendimento da TNU, segundo o qual, sendo o benefício previdenciário de prestação continuada e natureza alimentícia, não se aplica a prescrição do fundo de direito. A TNU continua divergindo do STJ e de uma forma positiva para o segurado. Vamos agora analisar o efeito nocivo do tempo ante a inércia do detentor do direito sob o prisma da decadência. E esse sim, talvez em mais escala ainda do que a prescrição, esse sim causou várias distorções, houve vários entendimentos distorcidos, ocorreu muita oscilação na jurisprudência, notadamente porque existia um entendimento sumulado da TNU, e aí depois esse entendimento foi cancelado, essa súmula foi cancelada, para a edição de uma súmula em sentido totalmente oposto à súmula 64. A súmula 64 vigeu durante 2 anos, mas aí foi derrubada e editada a súmula 81, que foi para o outro lado do que rezava a súmula 64. Tá bom, gente? Vamos ler aqui sobre decadência no artigo 103. O que a lei diz que há sobre o que deve incidir a decadência? Vamos lá. Lei 8.213/91.
é de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia do primeiro mês seguinte ao ato de recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Então, há a incidência do prazo decenal, 10 anos, mas sobre o que é que ele deve incidir? Direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício. Por que eu grifei isso aí para vocês, gente? Porque nós temos que lembrar de uma regrinha da hermenêutica. E qual é essa regrinha da hermenêutica? A regrinha da hermenêutica é que quando eu tenho um instituto que trata de matéria restritiva de direito, a melhor exegese nos ensina que eu interpreto também esse dispositivo de uma forma restritiva. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a dicção do artigo reza que a decadência é de rever o ato de concessão, tudo aquilo que não esteve presente no ato de concessão não pode sofrer o efeito nefasto da decadência, do lustro decadencial, tá bom? O STJ tem até um posicionamento firmado sobre isso, e o baseado nesse entendimento também tem, e a gente vai ver daqui a pouco, mas coloque logo aí na sua cabeça. Prescrição e decadência são normas restritivas de direito. Como que eu interpreto norma restritiva de direito? Igualmente de forma restritiva. Se a decadência é para rever o ato de concessão, o que não está no ato de concessão não pode sofrer decadência, portanto. Ok? Mas vamos ver lá. Vamos analisar a classificação moderna dos direitos subjetivos de Chiovenda. Chiovenda, ele destrincha, ele separa, ele identifica que direitos subjetivos devem ser divididos em dois tipos de direitos. Direitos subjetivos são aqueles direitos que demandam um exercício para que eles existam, não é? Então ele identifica que há direitos subjetivos que são direitos a uma prestação, e como são direitos ligados a uma prestação, eu preciso que alguém preste-os para mim, né? Então, se eu preciso que alguém preste-os para mim, eu preciso que alguém aceite a sujeição a esse exercício do meu direito, tá bom? E eu tenho um direito subjetivo, que ele é um direito potestativo. O que é um direito potestativo? É um direito forte. A Bíblia fala que quando Jesus vier exercer o seu senhorio, ele irá derrubar principados e potestades. Potestades são potências, são forças. E assim é chamado o direito potestativo, porque ele é uma força que ele não precisa ser aceitado pela outra pessoa, porque ele é exercido independentemente da aceitação da sujeição. Então, no direito subjetivo prestacional, eu preciso que o outro aceite. E se ele precisa aceitar, significa também que ele pode se opor. Já no direito subjetivo potestativo, eu não preciso da aceitação dele. Eu vou exercer o meu direito independentemente da sujeição de terceiro. Ele é um direito forte, tá ok? E aí, gente, eu estou chamando a atenção para vocês para explicar a seguinte analogia. Imagina aí que você tem um namorado, uma namorada, e você, quando a conheceu, você ficou encantado por aquela beleza estonteante, e aí você foi pedir que ela lhe desse as prestações de beijos e abraços. Meu amor, você quer namorar comigo? Aí ela disse sim. Eu me sujeito a prestar-lhes beijos e abraços e carinho sem ter fim, como diria o Vinícius de Moraes. Ok, então eu percebo que namorar alguém é um direito subjetivo prestacional. Eu preciso que alguém aceite o meu pedido de namoro para me dar prestações de beijinhos e abraços, ok? Mas imagina aí agora que essa sua namorada, linda, meiga, carinhosa, ela pegou o seu WhatsApp. E aí, nesse WhatsApp, ela viu as mensagens daquela sua amiguinha, da sua ex-namorada, que ela tanto tem raiva. De quem ela tanto tem raiva.
Aí pergunto-lhes eu agora, será que a sua namorada vai acabar com você, literalmente, vai acabar com você só se você aceitar? Ou ela vai acabar com você independente de você aceitar? Você está lá, não, meu amor, não acabe comigo, foi só um devaneio, foi só um momento de loucura, eu quero ficar com você, essa pessoa não importa nada para mim. E aí sua namorada diz, eu não quero mais saber de nada, eu quero acabar com você. Acaso, para se separar, para acabar o fim do namoro, você precisa aceitar ou ela exerce o direito de separação de forma forte, sem a necessidade da sua aceitação? Ela exerce, sim, o direito potestativo de se separar de você, independentemente da sua vontade. Porque é um direito que não implica numa prestação. Pelo contrário, ela vai parar de prestar alguma coisa, ela vai se separar, ela não precisa que você preste nada a ela. Se não é um direito prestacional, então ela não precisa que alguém aceite para prestar alguma coisa a ela. É um direito potestativo que ela exerce quando ela quiser, pois ninguém pode se opor. Veja que no direito subjetivo prestacional, eu tenho a necessidade de aceitação. Mas como eu tenho a necessidade de aceitação do terceiro, ele também pode se opor. É uma opção dele. No direito potestativo, não. Eu não preciso da aceitação do terceiro. Por isso que ele é um direito inoponível. Professor, mas espera aí. Mas se a minha mulher quiser separar de mim, eu posso me opor? Pode. Mas o judiciário reconhece o direito dela e diz que mesmo você se opondo, ela exerce o direito dela. Então, o fato de você se opor materialmente não significa que o direito deixa de ser inoponível, porque o judiciário é buscado subsidiariamente para permitir o exercício daquele direito potestativo que é independente da sua vontade, da vontade de terceiro. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que vocês entendam que o direito subjetivo prestacional, como ele implica na prestação de outra pessoa para mim, e essa pessoa pode se opor, seria extremamente danoso para as relações sociais que esse direito subjetivo prestacional não tivesse um limite. E aí, ele deve ter um limite necessariamente. Por quê? Porque imagina aí, você conheceu sua namorada, pediu ela em namoro, ela aceitou prestar-lhes beijos e abraços e carinho sem ter fim, separou de você independente da sua vontade e você agora quer de novo pedir o direito subjetivo de namorá-la, da qual decorre a prestação de beijos e abraços e carinho sem ter fim dela. E ela com raiva de você, ela vai dizer, não fulano, não quero, não quero, não quero. E aí você vai um ano depois, não quero. E ela um ano depois, ela não quero. E mais um ano depois, ela não quero, não deu para entender ainda. Imagina como seria chato se a gente dependesse o nosso exercício de um terceiro e esse terceiro pudesse se opor e eu ia passar a vida inteira importunando esse terceiro. Para que isso não ocorra, para que as relações sejam pacificadas, é necessário obrigatoriamente que o direito subjetivo prestacional tenha um limite temporal. Então vai a nossa pergunta aqui. O direito a uma prestação, se a lei não traz alguma regra prescricional, adota-se algum prazo? Olha o que diz o artigo 205 do Código Civil. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixada menor prazo. Então a regra é, se tem uma lei que traz um prazo menor, esse será o prazo. Agora, se não tem um prazo menor, a regra é geral. E por que a regra tem que ter uma regra geral para um direito subjetivo, mesmo se a lei específica não traz? Porque o direito subjetivo prestacional não pode ser o tempo todo, existir o tempo todo para que eu não possa importunar alguém para pedir que eu exerça o meu direito com a prestação dele. Então, para impor um limite, para haver uma pacificação social, aí eu tenho que estabelecer um prazo necessariamente. Por isso que o Código Civil diz, se ocorre em 10 anos, se a lei não lhe impõe um prazo menor. Mas, se a lei não lhe impõe um prazo menor, necessariamente é de 10 anos. Tem que haver um limite no exercício do direito subjetivo prestacional. Ok? Beleza. E aí vem a nossa segunda pergunta agora, que eu até errei aqui, mas eu vou riscar e escrever. Decadencial. A nossa pergunta agora é, se a lei não traz uma regra decadencial, adota-se algum prazo
o direito potestativo, nós vamos entender que o direito subjetivo prestacional, ele tem como efeito a prescrição, a incidência da prescrição sobre ele. Mas o direito potestativo, o direito subjetivo potestativo, ele pode ter ou não a incidência da decadência. Tá bom? Mas a regra é que o direito prestacional, ele sofre a incidência da prescrição. E o direito potestativo, se for para sofrer algum efeito, é o efeito da decadência. Tá bom? Por que que eu digo pode? Aí vem a nossa pergunta. Se a lei não traz um prazo decadencial específico, eu tenho que adotar, conforme o Código Civil, algum prazo decadencial geral? O que vocês acham? Não. Por que não? Porque a decadência ela é diferente totalmente da prescrição. No sentido de que, na verdade, o direito potestativo é totalmente diferente do direito subjetivo. No direito subjetivo, eu preciso que alguém se sujeite, se subordine àquele exercício do meu direito. Mas no direito potestativo, eu exerço independentemente da vontade do outro. Então veja que independentemente da vontade do outro, o outro não tem a opção de se opor. Se ele não tem a opção de se opor, se ele é um direito inoponível, eu vou exercer a qualquer tempo. Ele não pode dizer assim, ei, o Thiago está me importunando e eu não quero. E eu já avisei a ele que eu não quero. Não. No direito potestativo, o seu exercício não abre a possibilidade para que você se oponha ao exercício do detentor do direito. Daí a ideia de que o direito potestativo, cuja lei não fixa um prazo decadencial, não deve sofrer qualquer efeito da decadência. Vamos ver o que diz o professor Agnello Amorim Filho. Com referência àqueles direitos potestativos para cujo exercício a lei não achou necessário fixar um prazo especial, fica prevalecendo, então, o princípio geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade. Os direitos não se extinguem pelo não uso, pois não há dispositivo estabelecendo um prazo geral para que os direitos potestativos sejam exercidos sob pena de extinção. E aí eu deixei aí o nome do artigo do professor Agnello Amorim Filho, recomendo que vocês leiam, é fácil de encontrar no Google, tá bom? Critérios científicos para discernir prescrição de decadência. É o artigo mais didático que eu já encontrei, ele foi escrito na década de 70, e o professor Agnello Amorim Filho, professor da Universidade Federal da Paraíba e juiz federal, realmente foi muito didático, muito feliz ao escrever esse artigo. Mas então, gente, fica valendo a regra. O professor Agnello, ele inclusive fala que o termo correto para as ações que não prescrevem ou que não têm decadência, na verdade, que não têm decadência, é de que elas são ações perpétuas ou inesgotáveis. Por exemplo, como é o caso do que nós falamos do artigo 11 da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, que prevê a imprescritibilidade da ação para reconhecer o tempo de serviço, né? Gente, reconhecer um tempo de serviço, tem alguma prestação oriunda do reconhecimento? Não tem. Então, o reconhecimento do tempo de serviço, ele não é um direito subjetivo prestacional, ele é um direito potestativo, um direito subjetivo potestativo. E por ser um direito potestativo subjetivo, por ser um direito subjetivo potestativo, o qual a lei não estabeleceu qualquer prazo decadencial para ser exercido, ele não tem decadência, não existe decadência para ajuizar uma ação de reconhecimento de tempo. Por quê? Porque para reconhecer meu tempo, eu não preciso que alguém me dê nada. Eu só preciso que declare que realmente eu tinha aquele tempo de trabalho. E aí a ação é declaratória e ela não tem decadência porque a lei não fixou um prazo decadencial e eu não preciso que alguém se sujeite a isso. É só um reconhecimento. Ok, gente? Então, prevalecendo o que vale, a súmula 242 do STJ, a ação de reconhecimento de tempo é uma ação declaratória, é um direito potestativo e não subjetivo. Ok? Beleza. E aí, prevalece a ideia de que é o princípio da inesgotabilidade ou da perpetuidade. Por quê? Porque se um direito é potestativo e não subjetivo,
Então nunca poderia ser chamado de imprescritível, porque ele não prescreve. Ele poderia até decair, mas como a lei não fixou um prazo decadencial, ele também não decai. E aí é o princípio da inesgotabilidade ou da perpetuidade. Os direitos não se extinguem pelo seu não uso. E o STF, sufragando o entendimento do professor Agnello Amorim Filho, no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu no RE 626489 que, no tocante ao direito à obtenção de benefício previdenciário, a disciplina legislativa não introduziu prazo algum. Vale dizer, o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do benefício. Tá, professor, mas o senhor falou num prazo decadencial lá atrás. Já já a gente volta para ler mais uma vez o artigo 103. De novo, o STF, ainda no RE 626489, o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não se deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Inexiste prazo decadencial para a concessão de benefício previdenciário. Professor, peraí. E o que incide decadência que você falou lá no 103? Vamos lá. A decadência prevista no 103 é para rever o quê? O ato de concessão. O ato de concessão de benefício. E não para decair o direito de concessão de benefício. Vou explicar já já. Ali a gente vai para a tela e vou explicar. Tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para a tela. Gente, o lustro decadencial, ele só incide para rever. Mas para que eu exerça o meu direito, eu não tenho um prazo para esse exercício. E vai ter uma implicação prática bem interessante que já já vou explicar. Mas deixa eu primeiro lembrá-los de como o próprio INSS distingue que o direito ao benefício é uma coisa e o direito à prestação é outra. Se uma pessoa falece em 2000 e acaso ele estava morando lá no norte, era um representante comercial cuja família não tinha mais tanto contato e nem sabia que ele tinha morrido, mas sabe agora do seu óbito. 17 anos depois, a família pode postular a pensão por morte? Pode, porque não tem decadência para a concessão inicial. A decadência atinge a revisão do ato de concessão, tá bom? E aí a pergunta, se pode 17 anos depois, quando é que começa o benefício? Quando é que o INSS estabelece a DIB, data de início do benefício? Estabelece na época do fato gerador, ou seja, na época do óbito. 17 anos atrás, professor, mas ele só deu entrada agora. O benefício começa na data do óbito, na época em que implementaram-se os requisitos. Tá bom, mas aí quando é que fica fixada a DIP? Quando é que tem o efeito financeiro dessa pensão por morte? Aí é somente na DER. Por quê? Porque o direito subjetivo prestacional, ele só começa a existir quando do exercício dele. E aí, só quando foi dada entrada no requerimento, é que pode ter efeito financeiro. Ok? Tranquilo? Beleza? Viu que o próprio INSS distingue é a data do benefício e a data do pagamento, porque o direito à parcela é apenas um dos direitos do benefício. E aí, professor, qual é a aplicação prática que o senhor tanto está anunciando aí para a gente? Acontece muito no interior. Eu vou falar de uma situação do interior e outra situação do urbano. No interior, muitas vezes o segurado chega até uma agência do INSS e vai postular um benefício como segurado especial. Vamos supor, ele perdeu a perna no acidente de moto e aí ele vai postular um benefício de aposentadoria por invalidez. Chegando lá, o servidor diz assim, olha, seu fulano, suas provas são fracas. É melhor que o senhor não peça não, porque vai ser negado. Mas é o seguinte, eu olhei aqui o seu CNIS, e seu CNIS está zerado. E eu posso conceder para o senhor o LOAS. E o servidor acha que está fazendo uma grande benemerência para aquela pessoa e acha que ainda está economizando para o erário, porque o LOAS não vai gerar 13º, nem pensão por morte. O problema é que quando a esposa do seu fulano for pedir a pensão por morte em razão do óbito dele, o INSS vai negar. Porque vai dizer o quê? O LOAS não gera pensão
e você está procurando agora a revisão do benefício dele, e que ele pediu LOAS, você está pedindo a revisão, já passaram mais de 10 anos, não pode revisar, já está decaído o direito. Mas vamos lembrar aqui, gente, olha, vamos pensar no caso do seu fulano. O seu fulano, ele era agricultor e ele tinha perdido a perna. Quais são os requisitos para o LOAS? A invalidez de longo prazo, segundo a lei, não segundo o judiciário, e que ele tenha também a ausência de renda igual ou superior a 1/4 de salário mínimo. Em regra, o segurado especial tem renda própria? Não tem renda própria. E aí que ele está dentro também do critério de renda. Então ele tem direito ao LOAS? Tem direito ao LOAS. Mas ele tem a invalidez permanente, que é requisito da aposentadoria por invalidez de segurado especial, e também consegue provar no judiciário que ele tinha a qualidade de segurado especial. Ele tem direito aos 2 benefícios? Tem. O servidor concedeu o LOAS. 10 anos depois, ele vai pedir para converter numa aposentadoria por invalidez com efeito de pensão por morte. O INSS vai alegar o quê? Decadência. Está revendo um ato de concessão e não pode rever depois de 10 anos. Mas não é decadência! Não é revisão do ato de concessão. O que, na verdade, o segurado quer é exercer o direito potestativo ao benefício agora, mais de 10 anos depois. E para exercer o direito potestativo, já que a lei não imputou nenhum limite de prazo decadencial para a concessão de benefício, não tem decadência para pedir agora esse direito que ele já tinha lá atrás. Olha o que diz o STF, uma vez implementados os requisitos, não há por que impor qualquer dificuldade, qualquer limite à inércia. Por quê? Porque para exercer o direito ao benefício não tem prazo decadencial. Eu tenho decadência para revisar o benefício. Mas se eu quero pedir outro benefício, o qual eu fazia jus também lá atrás, pode ser 10, 15, 20, 30, 40 anos depois que eu vou ter direito também à concessão inicial desse benefício. Esse é o caso mais comum, que é o segurado especial nos interiores, nas cidades mais distantes, né, dos grandes centros. Mas tem um caso prático também para o pessoal dos grandes centros, que é o quê? Imagina que você conhece uma pessoa que trabalhava numa empresa de energia elétrica. E aí essa pessoa, ela pediu uma aposentadoria por tempo de contribuição. Porque disseram para ela que o INSS não aceitava mais a eletricidade como agente nocivo desde 97. Mas aí ela conheceu você, que é advogado, advogada, e estava fazendo a aula com o professor Tiago, e você disse a ele que o professor Tiago falou em sala que o STJ tem um recurso repetitivo 1306-113 com origem em Santa Catarina, que disse que o rol é meramente exemplificativo e a eletricidade ainda pode ser considerada como um agente nocivo. E agora você vai pedir o quê? A aposentadoria dele foi concedida em 2000. Só que agora, 2017, você quer converter a aposentadoria por tempo de contribuição dele numa aposentadoria especial. Porque agora você vai usar um PPP e dizer que mesmo depois de 97 ele continuou exposto à eletricidade. Pode? Pode. 2 motivos. Primeiro, esse PPP, como o segurado achava que não podia contar com um tempo especial, não estava no ato de concessão. E o STJ entende que não há decadência para que não estava presente no ato de concessão. RESP 1407710. Ademais, nosso amigo segurado que trabalhou 35 anos exposto à eletricidade, ele tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Tem. Trabalhou 35 anos, independente de ser numa atividade especial ou não, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas ele também tem direito à aposentadoria especial? Também tem, porque os 35 anos foi exposto a um agente nocivo. Professor, mas foi concedido em 2000, o servidor disse que isso é revisão. Não é revisão, é o exercício do direito subjetivo potestativo ao benefício, o qual ele já tinha implementado lá atrás quando requereu a aposentadoria por tempo de contribuição também. Então ele tinha direito a 2 benefícios. E ele está exercendo agora, 17 anos depois, o direito que ele já tinha lá atrás. E pode, porque não há prazo decadencial para concessão inicial de benefício. E não é revisão, é o exercício do direito a que ele também fazia jus lá atrás. Inteligência do RESP, do Recurso Extraordinário 626489. Beleza? Viu como tem 2 situações com aplicações práticas, tanto para os advogados que atuam mais com segurados
rurais, com aqueles que atuam com segurado urbano, né? Fora isso, gente, tem outro mar de aplicabilidade para esse entendimento do STF aí, tá bom? De que me serve na prática a advocacia? Serve para eu saber que quando há reunião de requisitos para mais de um benefício e apenas o menos vantajoso foi concedido, eu posso exercer o mais vantajoso a qualquer tempo, porque a nossa Constituição prevê no artigo 5º, parágrafo, inciso 36, que a lei não prejudicará o direito adquirido. Se eu reunir os requisitos para mais de um benefício, eu tenho direito a todos eles e posso exercer a qualquer tempo, porque não tem prazo decadencial na lei para pedir o benefício. A instrução normativa do INSS diz: o INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Artigo 801, é vedada a transformação de aposentadoria, mas olha o que diz parágrafo 1º. Na hipótese de o segurado ter implementado todas as condições para mais de uma espécie de aposentadoria na data de entrada do requerimento e em não tendo sido lhe oferecido o direito à opção pelo melhor benefício, poderá solicitar a revisão e alteração para a espécie que lhe é mais vantajosa. Tranquilo, gente? O próprio INSS reconhece. E aí eu trouxe também aqui um processo em que eu também tive a oportunidade de assessorar. Olha só, na turma recursal. Observo que a lide não radica em torno de pedido de revisão de benefício então concedido, mas em novo pedido de concessão, o qual a lei não fixou prazo decadencial, portanto pode sim ser exercido agora. E aí tem um restante que você pode ler depois, tá bom? Mas foi justamente um caso de LOAS em que o segurado tinha direito, na verdade, era aposentadoria por tempo de... Aliás, aposentadoria de segurado especial, aposentadoria por invalidez de segurado especial. Trouxe uma sentença aqui do Dr. Sérgio Fiuza Taim de Souza Brasil, juiz lá da 26ª Vara dos Juizados Especiais Federais do Ceará. Ocorre que aos benefícios previdenciários não é aplicável o prazo decadencial ou de fundo de direito. Frise-se que ao julgar os pedilefes número tal e tal, a TNU sufragou o entendimento consoante qual o prazo de 10 anos previsto no artigo 103 da Lei 8.213 não incide nos casos de indeferimento, cessação de benefício, bem como em relação às questões não apreciadas pela administração no ato de concessão. Vamos ver aqui. Aqui tem o restante da sentença, você pode ler depois. E aí me serve também, gente, para eu entender a súmula 26 da AGU. O que reza a súmula 26 da AGU? Ela diz que para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante. E o enunciado 8 do CRPS diz a mesma coisa. Fixada a data do início da incapacidade antes da perda da qualidade de segurado, a falta de contribuição posterior não prejudica o seu direito às prestações. Por quê, gente? Tanto na súmula 26 da AGU como no enunciado 8 do CRPS, o que eles estão dizendo aí? Dizendo que o direito adquirido ao benefício, ele existe em qualquer momento em que na minha timeline previdenciária eu tenho uma ocorrência de ter qualidade de beneficiário mais um fato gerador. Se na minha timeline isso acontece ao mesmo tempo, então eu já implementei o direito adquirido ao benefício. E eu posso exercer a qualquer momento, a qualquer momento. Por quê? Porque não tem decadência para concessão inicial de benefício. Imagina que um determinado cliente seu ficou aposentado, ficou incapaz, ficou inválido durante algum tempo. Contraiu uma moléstia incapacitante, deixou de trabalhar. E aí, 3 anos depois, quando ele viu que a situação estava ruim mesmo, não conseguia mais usar as reservas dele, ele vai pedir no INSS um benefício. E o INSS vai dizer o quê? Ocorreu a perda da qualidade de segurado. Mas se você consegue trazer a DI, a data de início da incapacidade, para a época em que ele ainda estava dentro da manutenção da qualidade de segurado, essa perda da qualidade é desconsiderada. Por quê? Porque quando ele ainda tinha qualidade de segurado, ele também teve a ocorrência do fato gerador, que é a incapacidade. Portanto, ele tem direito adquirido, e quem tem direito adquirido a benefício está em manutenção da qualidade de segurado, independentemente de prazo. É outra aplicação da tese de que não há decadência para concessão.
inicial de benefício. Ah, ocorreu a incapacidade mesmo lá atrás, só que ele não exerceu, ele não precisa, ele pode exercer agora, porque a lei não estabeleceu um prazo decadencial para o exercício do direito subjetivo potestativo ao benefício, ok? Então lembra sempre da súmula 26 da AGU, enunciado 8 do CRPS. E aqui, gente, indo para os minutos finais, ainda sobre decadência, a gente tem a própria IN 77, no artigo 565, que ele diz que não se aplicam às revisões de reajustamento os prazos de decadência de que trata o artigo 103 e 103A. Por que não se aplica? Porque, olha o que diz o STJ, a decadência prevista no artigo 103 não alcança as questões que não restaram resolvidas no ato administrativo. E a própria IN, no artigo 565, diz, ora, revisão de reajustamento, para rever o reajustamento só é aplicado no ano seguinte, então o reajustamento não está no ato de concessão. Portanto, se não está no ato de concessão, não tem por que ter a incidência da decadência. Por fim, gente, eu vou só expondo para vocês o entendimento da súmula 81, que é nada mais do que uma amálgama, uma miscelânea do RE 626489 e o RESP 140710. Não incide prazo decadencial previsto no artigo 103 caput da Lei 8.213, nos casos de indeferimento ou cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela administração pública. Beleza, gente? Espero que a gente tenha tido hoje aqui vários aprendizados com aspectos práticos para o processo administrativo e judicial previdenciário. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez feliz por ter sido convidado pelo professor Teodoro Vicente Agostinho, o professor Wagner Balera, para estar mais uma vez diretamente aqui do Damásio Educacional, esses que são grandes referências no direito previdenciário. Fica mais uma vez meu grande abraço, meu beijo para todos vocês, estou à disposição, espero que vocês ganhem muito dinheiro com a advocacia previdenciária e principalmente consigam garantir direitos sociais que já são tão afastados dos nossos cidadãos brasileiros. Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Tchau.